Olá, estamos de volta com mais um programa Vida Plena e hoje falando sobre tabagismo, sobre cigarro e os riscos do cigarro para a nossa saúde. Este vício é uma das principais causas de mortes evitáveis em todo o mundo e é fundamental que nós entendamos quais são esses riscos, as consequências da prática do fumo e também o que existe à disposição de quem quer parar de fumar. Para essa conversa muito importante, nós estamos aqui com a doutora Fabiana Lima Vasques, que é dentista e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Amor. Ela também é especialista em prevenção do câncer de boca e pulmão. Nós estamos também com a pesquisadora pós-doc do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, onde ela desenvolveu uma pesquisa sobre tabagismo com pacientes com câncer. É a doutora Raquel Dessier. E com um médico oncologista de cabeça e pescoço e tórax, aqui também do Hospital de Amor, o doutor Gustavo Dix Junqueira. Os nossos especialistas estão aqui para conversar e tirar as suas dúvidas também sobre tabagismo. Eu gostaria de começar perguntando se o cigarro é um dos principais causadores de cânceres que nós temos conhecimento. Sim, o cigarro é o principal fator de risco de câncer de pulmão, por exemplo, responsável por até 85% a 90% dos casos. Tá? Ele aumenta o risco de câncer de pulmão em até 30 vezes. E isso se aplica também aos fumantes passivos. E vários outros tipos de câncer. Vários outros tipos de câncer. Assim, quem fuma também pode ter câncer de boca, de cavidade oral, de laringe, de faringe, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de fígado, de rins, de bexiga, câncer coloretal, colo de útero, enfim. Além de outras doenças não oncológicas, né? Aumento de risco de doenças cardiovasculares, como infarto, acidentes vasculares encefálicos, diabetes, doenças venosas periféricas, enfim. Então, por que as pessoas fumam? Né? Se é um vício tão perigoso, um vício tão difícil de largar, né? É mais difícil do que o álcool, parar de fumar é mais difícil do que parar de beber, e traz inúmeras doenças. O câncer de pulmão e os outros cânceres são exemplos mais gritantes da gravidade e do potencial lesivo para a nossa saúde, mas mesmo assim nós vemos que, vivendo num país que é um exemplo para o mundo nas campanhas de prevenção ao tabagismo, ou mesmo nas campanhas para que as pessoas sejam desestimuladas ao vício, como as fotos nos maços de cigarro e tantas outras formas trabalhadas muito bem, como prevenção de saúde pública, e mesmo assim nós vemos que ultimamente o número de fumantes tem crescido, mesmo o cigarro eletrônico sendo proibido, ele é muito utilizado, sobretudo pela juventude, né? Essa juventude que não viveu uma fase que nós aqui vivemos, que foi de uma consciência maior sobre os riscos do fumo. E aí eu gostaria de saber, né, por que com tantos riscos é um vício tão frequente e as pessoas não conseguem parar? Então vamos começar do começo. O que a gente vê aqui, historicamente, o tabagismo ele foi moda. Então era bonito fumar, era charmoso fumar. A gente tem propagandas da década de 60, 70, de mulheres grávidas fumando, dizendo que fume esse cigarro porque ele não te causa enjoo. Papai Noel fumando, cigarrinhos de chocolate para as crianças. Então, culturalmente, o cigarro era uma coisa legal. Status, né? Era um status. Inclusive, tinha filmagens de locais que fabricavam o cigarro, que quem trabalhava ficava vestido de enfermeira. Eu fui num local nos Estados Unidos bem bacana, que era uma fábrica de cigarro, e eles têm essas filmagens antigas, e é muito interessante que era bom para a saúde,
a indústria do cigarro patrocinava os congressos de cardiologia. Então, a doença do câncer de pulmão só foi depois dessa grande exposição ao tabaco, começou a surgir as doenças, e aí que foi relacionado o risco de fumar com várias doenças, como o Dr. Gustavo já falou. Então a gente tem essa população mais velha, que chega aqui com câncer de pulmão, que fuma, que é um vício, que é muito difícil de parar, e tem a população jovem que agora, com as nossas políticas públicas de você não poder fumar em local fechado, das propagandas serem proibidas, hoje a gente não pode mais ter propaganda na televisão, as propagandas no maço de cigarro alertam que pode causar câncer, que é perigoso fumar, para você não fumar, que causa morte. Mas aí a gente entra, a indústria dá o jeito, né, de não perder o cliente dela, e aí a população jovem começou com cigarro eletrônico, que é um cigarro que não tem cheiro, então o pai e a mãe nem ficam sabendo que você está fumando, ele tem um sabor gostoso, e para atrair essa população jovem. Então, por que fuma? Porque foi culturalmente introduzido na nossa sociedade que era bom fumar, e depois para a juventude que é legal fumar. Acho que a gente não pode esquecer da potência do marketing da indústria do tabaco, né? Sim. Então, quando a gente pensa o quanto eles investem em marketing, a gente tá sempre um pé atrás. Sei. Porque eles patrocinam os filmes com os grandes galãs, e quando eles começaram a perceber que eles estavam perdendo os clientes deles, que estavam morrendo, estavam ficando doentes, eles mudaram totalmente a estratégia de marketing deles e construíram um produto que é mais aceitável. Então, aqueles problemas que tinham antigamente da fumaça, e com as políticas públicas foram interrompendo esse uso aqui, eu acho que eles reverteram muito bem isso do ponto de vista financeiro deles, né, desse investimento no marketing novo. Então, quem que eles vão captar agora para serem os novos clientes deles? Então, começou totalmente um marketing diferente, com esses produtos que são mais aceitáveis pelo cheiro, que são mais agradáveis, né, e aí o foco deles agora é colocar no mercado o novo produto deles e captar os novos clientes. Então... E aí chega um ponto importante, porque assim, a gente vinha num decréscimo de prevalência até o ano de 2023, né? E de 2024 para cá, essa prevalência ela voltou a aumentar, sobretudo nas capitais brasileiras, né? A indústria ela se reformulou. Então, assim, eu acho que talvez um ponto para a gente discutir seja as nossas políticas de saúde pública, de como chegar nessa população jovem de maneira efetiva para conscientização, como falar a linguagem dessas pessoas, desses jovens, de uma maneira que eles consigam entender, de uma maneira que seja atrativa, porque o mundo mudou, a indústria percebeu isso, e eu acho que o governo tem que perceber, a gente como sociedade tem que perceber isso também. Sim, e que se a gente pensar então na prevenção, o quanto é importante a gente abordar essa criança, conversar sobre isso com as crianças que ainda não iniciaram, porque o cigarro eletrônico, por não ser legalizado, ele não é fiscalizado, a gente não sabe a quantidade de nicotina, por exemplo, que tem ali dentro, e que estabelece esse vício, né, que é a substância que é a responsável por viciar, né, o usuário. Então a gente não sabe ali o quanto tem dessa substância, a gente não sabe o quanto que tem das outras substâncias, quais substâncias tem. Então acho que cada vez a gente tentar trabalhar com crianças, conversar e fazer essa educação desde muito pequenininho, né. E esclarecer também, assim, que não existe um ponto de corte em relação ao tempo de tabagismo e a quantidade de tabagismo quando o uso recreativo ele se torna uma dependência. Sim. Então, às vezes, mas é só uma tragadinha, isso é perigoso de qualquer forma. Sim, porque não existe uso seguro do cigarro, né? Isso. Tem dados assim do cigarro eletrônico ter 40 vezes mais nicotina do que um cigarro comum, então ele vicia muito mais rapidamente, né? Então, e o que a gente não viu ainda, que a gente não sabe, é a consequência a longo prazo desse uso. Porque o que a gente tem visto é que os jovens que são usuários, né, de cigarro eletrônico, eles estão com doenças
tão avançadas de pessoas que fumavam cigarro tradicional A vida inteira. a vida inteira. Então a gente não sabe ainda, é muito novo e a gente não sabe ainda qual vai ser essa grande consequência, né? Você acha que a gente tem um déficit aí de política regulatória em relação ao cigarro eletrônico? Com certeza, porque eu sei que é um problema a ser debatido, eu sei que tem várias questões que precisam ser levadas em consideração, mas o fato de não ser regulamentado faz com que não seja fiscalizado. Sim. Então isso é um problema que a gente tem. Então eu acho que talvez uma abordagem seja a gente olhar com outro olhar também para essa legalização, para ver quanto que a gente consegue fiscalizar ali, quanto que a gente consegue controlar. E para implementar a medida de controle, a gente precisa identificar muito bem, e fazer uma estratégia de acordo com o mercado. Onde eu sei que tá vendendo o cigarro eletrônico? Não sei, em qualquer lugar que você vai, você acha um cigarro eletrônico. Na internet. Na internet vende. Então, assim... Delivery, eles entregam em casa. Mas como que eu vou punir alguém que eu não sei, não tá bem estabelecido ali? Então, acho que faz parte também de estudar melhor esse cenário e para estabelecer essas estratégias e implementação de medidas, né, antitabagistas quanto a isso. Talvez tenha um outro fator aí que a moçada não relaciona aquele cigarro antigo, né, com o cigarro eletrônico, sendo que, na verdade, é algo muito pior. Os estudos falam de 40 vezes mais nicotina, mas eu diria que é 1000 vezes pior, né? Então, essa falta de relacionar aquele cigarro com este, ou de menosprezar eventuais prejuízos que aquilo possa causar para a sua saúde, assim, gera uma zona não regulada, mesmo, né, dentro de casa, como a Fabiana falou, que os pais não sabem como lidar com aquilo, como... né? Só para a gente lembrar, o cigarro convencional ele tem mais de 7.000 substâncias aproximadamente na sua composição, dentre as quais 70, pelo menos, aproximadamente, são cancerígenas. 70 substâncias cancerígenas. Falando em arsênio, em benzeno e em outras 1000 coisas que existem lá dentro que são muito cancerígenas, né? Sim, além da nicotina, que não é diretamente cancerígena, mas ela provoca dependência e indiretamente contribui para o desenvolvimento de um câncer. Henrique, mas voltando ao cigarro eletrônico, ele foi lançado na Inglaterra como para redução de dano. Para quem queria parar de fumar, começasse a fumar o cigarro eletrônico. E não existe dose segura de nada. Igual álcool, não existe uma dose segura de álcool. Eu tomo só uma cerveja no final de semana. Não é seguro. Ela faz mal para o organismo, assim como o cigarro. E ele foi lançado nessa estratégia de redução de dano. A gente não tem redução de dano de tabagismo. Você tem que parar de fumar. Não adianta você falar, não, só vou fumar um por dia. Não, você tem que parar. E foi uma estratégia também, de falar, redução. Talvez o adolescente aqui, ele entra, não relaciona o cigarro de papel com o cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico, ele é uma redução de dano. Ele não vai causar tanto dano igual o cigarro de papel. Tem até um estudo que saiu que o pessoal abordava ainda, porque quando a pessoa, às vezes, ela quer encontrar meios de justificar, né, o uso. E aí teve um estudo que saiu muito interessante falando que tinha a redução do dano, que ele era benéfico, e quando você olhava lá no final do estudo, tinha o patrocínio de uma grande indústria do tabaco. Então, são coisas que a gente precisa, o quanto eles têm essa estratégia bem estabelecida, né, a gente precisa identificar isso também. A gente tá sempre um passo atrás, né? Exatamente. Sempre um passo atrás. E aí, eu gostaria de continuar falando num próximo bloco sobre essa questão da ajuda para quem quer parar de fumar. Acredito que ninguém tenha dúvidas dos malefícios e do quanto é prejudicial à saúde fumar cigarros tradicionais e pior ainda, cigarros eletrônicos. Mas existem muitas formas hoje à disposição para que esse vício cesse, inclusive ajuda profissional e ajudas também medicamentosas para que o vício realmente deixe de fazer parte da sua vida. Com isso, nós seguimos para um próximo bloco e você continue conosco para saber quais são essas ajudas disponíveis e como você pode parar de fumar.